Então, hoje é dia 2 de abril e nós vamos continuar nossa leitura a partir da página do terceiro parágrafo da página 82 no meu livro. No novo é 85 Tá, mas e é antes o disso, quarto parágrafo. ah, legal, Não, quinto, desculpa. tá bom. Ah, vamos fazer uma retrospectiva do que a gente leu da última vez? Então, a gente tem falado de como era o caminho de iniciação desde os tempos antigos até agora, na nossa época moderna, e principalmente esse capítulo foi para dizer da importância do sono, mais uma vez, ele reforça a importância do sono, para que a gente possa. Ele fala em dois níveis de consciência: consciência de vigília e a consciência de sono. E a consciência de sono é essa que a gente precisa ir desvelando a partir de um caminho de desenvolvimento interior que o Steiner sugere. E aqui, basicamente, ele falou dos 6 exercícios complementares, ele citou os 6 exercícios complementares como exercícios preparatórios para esse caminho de, de despertar para aquilo que o sono o que a noite traz para nós, né? E ele fala desse caminho de observação intensiva, né, de uma observação bem organizada e intensa, para a gente chegar a essa capacidade imaginativa, né? E daí ele fala que a gente tem que intensificar também o nosso sentir para que a gente possa desenvolver a capacidade inspirativa. E ele dá aí algumas dicas do tipo ouvir os sons da natureza, ouvir uma boa música, né? E chegamos na capacidade intuitiva, que é essa possibilidade de a gente aproveitar as oportunidades que a vida nos oferece, ou seja, ter presença de espírito, né? Então, ele fala que a inspiração vem de dentro, porém a intuição é algo que vem do mundo externo, né? Nessa possibilidade de estar acordado para aquilo que a vida nos oferece. Então, basicamente, e bem rapidamente, foi isso que a gente leu. Se vocês tiverem mais alguma. Ele fala dos 6 exercícios, né? Que é o controle do pensar, do querer, do sentir, a tolerância, a abertura da mente, ou seja, sem preconceitos, sem julgamento, e equanimidade anímica. Isso a gente leu bastante, estudou bastante lá no Conhecimento dos Mundos Superiores, né? Então, basicamente, o meu resumo é assim. Se vocês têm mais alguma coisa para acrescentar, por favor. Se não, continuamos a ler. Tem algumas frases que eu grifei Diga, diga, que Dorinha. são muito lindas, né? Então, Sim, uma é quando ele diz que a intuição fala-nos da oportunidade, né? De oportunidade. Isso eu achei muito legal. E também preste atenção às questões que você formula, porque é nelas que se expressa o seu karma. isso é muito importante, né? Uhum. Então, É. a gente se aproximar do nosso karma, então, que tipo de pergunta eu tenho feito diariamente? Ou que tipo de queixa eu faço diariamente, né? Uhum. É. Isso, Que está isso me tomando, né? é. Outra coisa que eu achei muito interessante é quando ele fala da importância das relações, né? A tarefa na era da alma, da consciência, é fazer o bem, especialmente em questões de vida social entre pessoas, né? Que às vezes, assim, há uma tendência de achar que a gente, quanto mais sozinho, mais introspectivo, mais a gente evolui, né?
mas parece que é nessa fricção, né, que as coisas acontecem, né, que trazem realmente oportunidade, né? Sim. Ele mexe com a gente e a gente tem que saber também o limite desse mexer, né, para não se aborrecer muito, né, Uhum. e aprender. É isso que eu tinha anotado. Obrigada. Continuamos ou alguém tem mais alguma coisa? Vou continuar, então. Nesse moderno caminho de treinamento interior, ele está falando aqui dos exercícios, né, complementares. Você deve seguir os conselhos de um iniciado, mas você é responsável por seu próprio tempo, pela sequência e pelos conteúdos do caminho. Gradualmente, um órgão é desenvolvido e adverte se você está caminhando muito rápido ou se está mais lento do que o necessário. Pode-se chamar esse órgão de consciência esotérica. Ele é seu guru interior. Uma vez nesse caminho, a pessoa encontra passos ou formas subsequentes que se apresentam por si, e ela precisa ser totalmente livre para decidir se usá-los ou não. Se, entretanto, você decidiu dar um passo, tem de ser responsável por essa decisão. Persistência. Caminhar frivolamente causa severas regressões e crises de consciência. Em nossa atual sociedade ocidental, o materialismo tem causado tal esvaziamento da alma que muitas pessoas têm buscado preenchê-lo. É por isso que nossa vida espiritual é inundada por tantas velhas formas de desenvolvimento espiritual, resgatadas da Índia, antiga Pérsia, Mazdanã, do Islã Sufi e do Japão Zen. Todas essas linhas oferecem, em maior ou menor grau, consolo para a sede anímica ou mais paz e sucesso nos negócios. A posição da antroposofia deve ser bem esclarecida, por ser o único caminho que se preocupa com o desenvolvimento do pensar na consciência anímica ocidental. O objetivo desse caminho de desenvolvimento não é uma maior felicidade pessoal ou mais sucesso nos negócios, mas o despertar para a consciência da responsabilidade que temos pela evolução da humanidade como um todo. É por isso que esse caminho começa com nossa presente capacidade do pensamento claro, conduzindo a um pensar científico espiritual orientado para o futuro. E assim terminamos este capítulo do caminho que a antroposofia sugere para esse desenvolvimento interior na nossa época da alma da consciência, né? Onde existe uma tendência ao individualismo, mas, como a Dorinha bem lembrou, é nas relações que nós nos desenvolvemos, né? Então, não é mais ficar lá em cima do monte, meditando, né? Mas é na vida, nas ações do dia a dia, é que o nosso desenvolvimento ocorre, né? Tudo bem? Vamos para o 8º capítulo? Sobre os sósias do homem. Se gradualmente pudermos dar mais forma à nossa vida a partir do eu, seja isso resultante de um treinamento interior consciente ou de experiências da vida, começaremos a tomar uma maior distância de alguns aspectos de nosso próprio ser interior.
Podemos começar a experimentar todos os tipos de hábitos, traços de caráter e inabilidades como disposições que não fazem parte do nosso eu superior, mas algo com que ficamos emperrados, algo que nos invade e inquieta. Todos esses aspectos de nós mesmos podem ser reunidos imaginativamente em uma figura, um tipo de figura sombria, que não reconhecemos como nós mesmos, mas que nos segue junto aos calcanhares. É assim que a vivência do nosso sósia tem início. O tema do sósia sempre teve um lugar de destaque na literatura mundial. Escritores têm dado expressão ao sósia humana com muitas variações. Na vida diária, o sósia também cumpre um importante papel. Não bastasse colocar-nos em contato com o nosso lado antipático, esse sinistro companheiro ainda nos causa problemas no convívio social. Quão frequentemente não ficamos cegos pelo sósia do outro, de maneira a não podemos ver seu ser real? Muitos desentendimentos e conflitos na vida social são resultado da atividade inconsciente do sósia, e algumas vezes os mais veementes e dolorosos confrontos no casamento ou no trabalho nada mais são do que brigas de sósias. No aconselhamento psicológico, o mesmo problema surge. Problema surge, é claro. Tanto o cliente como o terapeuta, primeiramente, mostram certos aspectos de seus sósias. Durante o primeiro encontro, e muito tem de ser esclarecido antes de a individualidade espiritual aparecer de ambos os lados. Retornaremos ao aconselhamento na segunda parte. Se alguém deseja seguir um caminho de desenvolvimento interior, um insight nas manifestações de sósia é algo da maior importância. É uma peça necessária para o autoconhecimento. Esse insight é possível com o auxílio da antroposofia. Rudolf Steiner falou mais de uma vez sobre o sósia, cada vez de um ponto de vista diferente, a partir do qual já fica evidente que não é suficiente falar do sósia, pois estamos tratando com vários aspectos dele. Todos esses aspectos têm algo em comum. Eles envolvem partes de nossa maquiagem corpórea e de nosso ser anímico, que não estão plenamente permeados pelo eu. Isto é, algo que não conseguimos controlar com o nosso eu superior. Descreveremos 7 diferentes aspectos. Essa visão provavelmente não é completa, mas pode ajudar na distinção dos diferentes aspectos do nosso sósia. Talvez essa abordagem possa também trazer uma outra contribuição. O sentimento de que o sósia é algo exclusivamente negativo num caráter que deve ser superado, pode ser substituído por um sentimento inteiramente diferente, que poderia ser descrito assim: meu sósia não é parte do meu eu superior, mas ainda pertence a mim. Ele não me acompanha por acaso. A causa da sua existência repousa em meu próprio ser, em meu karma. Transformando-o numa experiência de aprendizado, eu posso atingir o próximo passo em meu desenvolvimento. Podemos distinguir os seguintes sósias. Primeiro, as nossas tendências hereditárias, como a constituição, o temperamento e o caráter. Nossa formação, a doutrinação dentro de um contexto cultural e valores culturais, comparável ao conceito de persona de Jung. O sósia que é formado
por reminiscências não digeridas de vidas passadas, as quais atuam nesta vida como um tipo de padrão de interferência. Seres naturais não redimidos como sósias. Certas forças geográficas que têm um efeito em nós, como certas estruturas anímicas consideradas típicas de certas áreas ou continentes, tipicamente europeu, americano, asiático, etc. Encarnação como homem ou mulher como um aspecto do sósia em nós, comparável ao tema animus anima, caracterizado por Jung. O sósia como guardião do limiar. Todas essas variações instrumentais não são o que somos. Nós as temos como resultado do nosso passado individual. Ele... Ana Rita, Ana Rita, Meu microfone que não está desligando, desculpa, Helena, bom dia. O sósia é uma coisa muito complicada, talvez eu tenha que ler mais, tá? Para não atrapalhar vocês na leitura. Mas quando ele fala assim, de seres naturais não redimidos como sósias, para mim fica muito confuso. ele vai falar, ele vai explicar cada item desse, mas Tá, são os seres elementares. Ele tá se referindo tá. aí aos seres elementares, Tá bom. tá? Depois você indica alguma leitura que eu possa fazer, porque a questão do sósia sempre foi complicada para mim. Isso pode ser mais tarde. Tá bom. Obrigada. Então, tem mais alguém com a mão levantada? Não, né? Tá. Todas essas variações instrumentais não são o que somos. Nós as temos como resultado de nosso passado individual. Somente a partir desse passado cristalizado, uma nova encarnação começa, e a cada dia representa uma batalha para dar um passo mais perto do ideal do homem. Homem como eventualmente queiramos ser. E esse ideal de homem vai ser uma variação individual na totalidade da humanidade. Tal como numa orquestra, a harmonia surge de muitas variações dos sons. Esse futuro aberto, apontando para uma imagem ideal do homem, combina com o futuro do homem, como portador da liberdade. E agora ele vai falar de cada sósia. O primeiro é constituição, temperamento e caráter. O que nós experimentamos ao encontrarmos com outro ser humano? Antes de tudo, existe a aparência, o corpo físico. Na aparência, a constituição torna-se uma imagem no espaço. No começo do século, o médico francês Zigot descreveu alguns tipos constitucionais observáveis fenomenologicamente e o fez em benefício dos médicos de família, no sentido de ajudá-los a reconhecer, num relance, como os pacientes poderiam reagir a doenças agudas ou crônicas. Ele distinguiu 4 tipos. Um de seus alunos desenhou-os esquematicamente como segue. Então, vocês estão com o livro aí, estão vendo, né? A forma. O primeiro é o tipo cerebral. Tem uma testa alta e crânio largo. O crânio domina sobre a face. Numa linha desenhada através da rota do nariz, acima dos olhos, situa-se o ponto central entre o ponto mais baixo do queixo e o topo do crânio. O tipo cerebral é sensível a todas as impressões sensoriais e tem tendências a distúrbios digestivos. É o tipo intelectual, Einstein, por exemplo, ou em indivíduos menos dotados, o tipo administrativo. Em idade mais avançada, o corpo tem uma tendência às doenças crônicas. As doenças agudas manifestam-se de forma violenta, particularmente na infância. A contraimagem é o tipo digestivo, é o 2.
A linha através da raiz do nariz situa-se bem acima do centro. A estrutura do maxilar domina. O tronco e o tórax dominam. E a pessoa gosta de comer muito e bem. Os obstáculos desencadeiam raivas explosivas. A vida anímica é simples e orientada em direção ao material. A capacidade para o trabalho pode ser enorme. Os objetivos de vida são egocêntricos e particularmente orientados à obtenção de poder. A forma intermediária é o tipo respiratório. Aqui dominam o tórax longo e frequentemente chato, e a parte central do rosto, incluindo a estrutura do nariz. Charles de Gaulle. Socialmente difíceis, são pessoas teimosas, desde cedo manifestam-se como crianças extraordinárias. Finalmente, Zigot distinguiu o tipo muscular, como um equilíbrio entre as três constituições anteriores. A linha dos olhos é ligeiramente acima do meio. Há uma aparência harmoniosa, com boa musculatura. Este tipo é vivo, atlético, prático, um fazedor. Raramente adoece e apresenta uma rápida recuperação. É nessas 4 moradas que encontramos o ser humano individual atual. A Constituição desempenha um importante papel no primeiro contato e também durante o relacionamento. Ela determina a primeira impressão de alguém, uma impressão que pode evocar tanto a simpatia como a antipatia. Essa é uma impressão que dá o timbre do instrumento aparente da encarnação. A Constituição determina, por assim dizer, se alguém será um violinista, flautista ou trompetista. Que instrumento a pessoa tocará é, entretanto, uma questão para o eu. A Constituição é, como dissemos, a imagem pela qual o corpo físico se manifesta no espaço. Essa imagem é essencialmente trimembrada, cabeça, tronco e membros. Raramente, entretanto, essas 3 partes estão em equilíbrio. Esse equilíbrio foi o ideal das artes na antiga Grécia. O corpo físico humano não é uma estátua de mármore, mas um corpo em funcionamento. Cada parte desse corpo tem sua função específica, e em caso de predominância de uma das partes, a função concernente a ela também domina. Pelo fato de a aparência ser visível a todos, qualquer pessoa pode tirar conclusões imediatas acerca do funcionamento constitucional do ser humano total, a partir das unilateralidades da aparência. A Constituição, como uma expressão do antigo karma, domina o comportamento, a saúde e as tendências do desenvolvimento nos primeiros 7 anos de vida. Num jardim da infância, se deveria observar especialmente a Constituição. As funções biológicas expressam-se na alma, como os 4 temperamentos: colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Essas qualidades também são funcionais e não podem ser relacionadas à personalidade. O temperamento é perceptível um pouco mais tarde do que a constituição física, no comportamento e na maneira de agir e reagir. Ele também é fruto do karma passado. O temperamento humano é determinado pela estrutura do corpo etérico. É a forma no tempo, ou um padrão de movimento e reação. Pode-se descobrir algo sobre o temperamento observando os movimentos de uma pessoa. Isso é mais evidente entre as idades de 7 e 14 anos.
Especialmente as escolas de ensino fundamental devem observar o temperamento. O conhecimento das possibilidades quanto às tendências de temperamento é da maior importância no processo de aprendizagem, como parte do comportamento total da criança. Em sua quadruplicidade, os temperamentos são uma expressão da predominância de uma das 4 forças etéricas no corpo etérico. Logo, são uma expressão da fisiologia do corpo etérico. O temperamento se sobressai uma vez que a constituição tenha amadurecido. Constituição e temperamento podem reforçar-se ou estar em conflito mútuo. No primeiro caso, por exemplo, fleumático digestivo ou melancólico cerebral. Uma extrema unilateralidade pode surgir. O segundo caso pode suscitar situações de conflito interno possível de manifestar-se no comportamento. Devemos reconhecer esses conflitos para podermos ter uma conduta pedagógica adequada e, algumas vezes, também medicamentosa. Tudo bem, né? Constituição e temperamento. 2 sósias que nós carregamos desde que nascemos. O terceiro elemento que se sobressai, especialmente após a puberdade, é o tipo de caráter. O caráter, é a cor da estrutura anímica causado pelas forças dominantes no corpo astral. Ele se desenvolve individualmente entre os 14 e os 21 anos. Nesta fase, a vida interior e também o comportamento são determinados em alto grau por esse desabrochar do corpo astral, impregnado pelo antigo karma. É por isso que existem 7 tipos de caráter. No meu livro Fases da Vida, eles estão caracterizados como o inquisitivo, o pensador, o organizador, o cuidador, o inovador e o conservador. Esses 6 aparecem em 2 modalidades, ativo e passivo, ou extrovertido e introvertido. A 7ª qualidade é um equilibrador. No capítulo 9, sobre os processos planetários, retornaremos a essa tipologia. O corpo astral vive fora do tempo e do espaço. Ele é uma estrutura qualitativa que constitui a base da vida da alma e lhe dá o colorido. Da mesma forma que o tom dá uma certa característica a uma música, independentemente de como ela se desenrola. O corpo astral vive fora do tempo. Já falei, né? Desculpe. Na idade entre 14 e 21 anos, o caráter irrompe e domina as estruturas da constituição e do temperamento. Formadas anteriormente, elas se tornam mais recessivas, mas continuam a exercer sua influência na camada inconsciente da personalidade. Podem tanto reforçar como opor-se às estruturas do caráter. Nas escolas de ensino médio e nas últimas classes das escolas Waldorf, um conhecimento profundo dos tipos de caráter se faz necessário para se poder avaliar e ajudar pedagogicamente os alunos. Do que foi dito acima, torna-se evidente que constituição, temperamento e caráter têm a ver com os 3 corpos, o corpo físico, o etérico e o astral, chamados de invólucros, a partir da palavra alemã Hüllen, não sei se é assim que se fala. Sob esses 3 véus, esconde-se a individualidade, o eu do ser humano ou self, tendo proposto a si própria novas metas nessa vida. Na maior parte do tempo, essa individualidade está oculta. Podemos conhecer o verdadeiro ser humano espiritual somente após algum tempo, mediante muitas conversas ou no decorrer de contatos regulares.
Algumas vezes, por outro lado, a personalidade brilha através dos véus e fala-nos diretamente. Constituição, temperamento e caráter são formados a partir do passado, a partir do antigo karma. A individualidade luta por um novo karma. Não se satisfaz simplesmente com velhos atributos. Ela anseia por algo novo. Isso acontece na vida quando eu influencio os três invólucros, que são assim gradualmente transformados. O resultado é que na psique, na alma humana, surge algo totalmente novo. Essa luta do eu para dar à alma uma característica própria é realizada entre as idades de 21 e 42 anos, nas fases mediana da vida. Quando eu trabalho ativamente na transformação do corpo astral, algo comparável à fertilização de um óvulo ocorre. O óvulo, nesse caso, o corpo astral, torna-se algo novo, a alma da sensação. O corpo astral é direcionado para dentro, para a formação, manutenção e funcionamento dos órgãos internos e torna-se perceptível na alma, sob a forma de desejos. O eu, então, direciona esse corpo astral ao mundo, onde ele é fertilizado pelas impressões sensoriais. Isso resulta em uma rica vida interior, liberta do egoísmo do corpo astral, enquanto preso aos órgãos. Em decorrência, o eu cria seu próprio instrumento anímico. A alma da sensação desabrocha no período entre 21 e 28 anos. De modo similar, o eu pode ter uma frutífera influência no corpo etérico. As forças vitais são, assim, particularmente desligadas do corpo físico e passam a fazer parte da alma formada pelo eu. Essas forças etéricas trazem diferentes qualidades à alma, dependendo do órgão do qual se desprenderam. É assim que a alma do intelecto emerge a partir do sistema nervoso e a alma afetiva a partir do sistema rítmico. As forças da alma afetiva têm de ser desenvolvidas junto com as forças intelectuais. Caso contrário, o intelecto se torna abstrato, seco e burocrático. A alma intelectual afetiva desabrocha entre as idades de 28 e 35 anos. Finalmente, o eu tem de transformar as forças formativas do corpo físico, tornando-as disponíveis à alma. A partir disso, nasce a alma da consciência, que particularmente tem o objetivo de dirigir as forças do querer, tornando conscientes as ações morais e significativas. É entre as idades de 35 e 42 anos que a alma da consciência pode iniciar seu desenvolvimento. Um capítulo à parte será dedicado ao desenvolvimento das almas da sensação, intelectual, afetiva e da consciência, no capítulo 10. A partir disso tudo, torna-se evidente que, de início, o que tem caráter de sósia em nossa constituição é gradualmente formado e transformado no decorrer da vida, a fim de poder tornar-se instrumento para o desenvolvimento da alma. Tudo certo? Continuamos. Formação e cultura como um sósia. A criança pequena desperta em sua humanidade por meio das forças de imitação. Totalmente aberta, ela apreende todas as influências vindas de fora: linguagem, pensamento, julgamento,
formas culturais, clima e natureza. As construções e os espaços para viver, criados pelo homem, subsistem nas imagens mnemônicas e padrões de comportamento. Devido a todas essas impressões na primeira fase da vida, é criada uma estrutura anímica provisória. A mesma individualidade formaria estruturas anímicas diferentes, conforme vivesse numa família ocidental ou num vilarejo no interior da África. Essa estrutura anímica provisória tem então de ser individualizada na fase mediana da vida, entre os 21 e os 42 anos, mediante transformação dirigida pelo eu. O grau de sucesso nesse empreendimento é naturalmente diferente para cada indivíduo. No encontro com outro ser humano, esse indivíduo cultural provisório tem um papel muito importante. Alguém pode parecer bastante atraente, mas, no momento em que abre a boca, o padrão cultural é revelado na voz, o que enquadra a pessoa em questão numa dada cultura, classe ou geração. Os conflitos com estrangeiros e minorias não têm tanto a ver com a raça quanto com esses sósias culturais, que se manifestam em diferentes hábitos, na linguagem e etc. Desde que o sósia cultural é ligado ao corpo etérico, no qual padrões de comportamento se encontram como imagens mnemônicas, ações e reações, nesse nível são instintivas. O corpo astral, com seus desejos, pode ser controlado e modificado pelo eu. O corpo etérico, com seus hábitos e tendências, só pode ser modificado indiretamente, via corpo astral, e isso leva mais tempo. Ou muito tempo. Tudo bem? Os padrões, o terceiro sósia, os padrões de interferência de vidas passadas. Constituição, temperamento e caráter são resultados de vidas anteriores processados numa metamorfose cósmica. Formação e cultura influenciam os aspectos anímicos na vida atual. Além disso, existe um aspecto de forças não processadas de vidas anteriores que, por assim dizer, nos rondam na vida atual. Com a morte, o corpo físico é abandonado aos elementos terra ou fogo. Como consequência, a forma que o espírito deu à matéria desaparece. Após a morte, o ser anímico espiritual do homem continua a viver no corpo etérico. Esse é o portador das imagens da memória. Essas imagens são exibidas diante da alma como um grande painel, por aproximadamente 3 dias. Então, o corpo etérico, Rudolf Steiner fala nesse contexto sobre cadáveres etéricos análogos aos físicos, começa a dissolver-se nos elementos etéricos, da mesma forma como o corpo físico se dissolve nos elementos físicos. Todavia, assim como existem matérias físicas que não são dissolvidos pela Terra, especialmente materiais sintéticos como o plástico, existem também estruturas etéricas no painel da vida, tão estranhas ao mundo etérico cósmico, que são recusadas e, portanto, não se dissolvem. Essas são particularmente concepções e sentimentos de natureza técnico-material. Tal como os plásticos, eles resultam de concepções e ações materialistas. Logo, permanecem na esfera etérica não digeridos, mas mantêm sua ligação conosco como seus criadores. Com a descida à encarnação subsequente, o ser humano deve passar novamente através da esfera sublunar, onde ele constitui um corpo etérico para sua nova encarnação,
sob a direção das forças formativas do ser anímico espiritual. O ser anímico espiritual, então, encontra a bagagem não digerida da vida passada, a qual, por sua afinidade, penetra no corpo etérico que se está constituindo, formando um elemento perturbador para essa encarnação. O ser anímico espiritual experimenta essa intrusão durante o caminho da encarnação, o que o leva a agir mais e mais, como um tipo de padrão de interferência. Por nós mesmos, esse sósia é experimentado como tendências, impulsos, noções e emoções a respeito dos quais temos o seguinte sentimento: esse não sou eu, mas algo que vive em mim, dirige-me e do qual não posso livrar-me. Isso interfere em mim de forma desagradável e coloca-se entre mim e os outros. Os outros veem esse sósia antes de verem o que realmente sou e julgam-me de acordo com isso. Eu me sinto mal julgado. Eu sofro com isso, mas isso sempre se coloca entre mim e meus semelhantes, mesmo que eu não queira. Essa bagagem é uma ilha na alma, na qual o eu não consegue penetrar, porque ela não foi metamorfoseada entre a morte e o nascimento. Rejeitando essa ilha, negando-a, eu só a fixo. Ela traz dor à minha vida presente, e somente pela aceitação dessa dor eu posso eventualmente dissolver esse pedaço de karma antigo não digerido. Na prática da vida social, isso significa que para toda pessoa que se conhece, uma segunda pessoa antipática é percebida. Essa pessoa antipática tem o desagradável hábito de aparecer justamente ao se pensar que um relacionamento positivo foi encontrado. Ai, ai, não? Estruturas etéricas desse tipo são seres reais. Nesse caso, verdadeiros fantasmas, em oposição aos seres astrais, que são demônios. Esses seres podem ser chamados de fantasmas. Se forem vistos como fantasmas do passado, os quais, em sua maioria, são inconvenientes para a pessoa em questão, eles podem ser colocados de lado no encontro, para que se possa começar a ver o verdadeiro ser humano dessa encarnação. Esses fantasmas provocam discórdias, brigas e ódio entre casais em situações de trabalho conjunto, dificultando o entendimento mútuo. Eles podem ser dissolvidos apenas quando podemos olhar através deles e com amor, aceitá-los como a cruz do outro, que nós podemos ajudá-lo a suportar. Aprender e aceitar o nosso próprio padrão de interferência é um passo no caminho da maturidade e, ao mesmo tempo, o único meio pelo qual os fantasmas podem ser, podem ser dissolvidos. Em casos excepcionais, quando uma seguinte encarnação acontece tão rapidamente que o velho corpo astral ainda não se dissolveu completamente, os resíduos desse velho corpo astral podem ocasionar efeitos perturbadores. Eles se tornam demônios e levam à possessão, podendo causar sérios distúrbios psíquicos. Estes podem ser resolvidos pela evocação de forças que tenham o poder da metamorfose, por exemplo, por meio dos cultos cristãos ou mediante um encontro intensamente empático com o ser humano espiritualizado.